Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia. Neste momento nós vamos aí revisar um assunto ao qual nós já estudamos em sala de aula, Filosofia Antiga 1. Neste momento vamos estudar Sócrates e Platão. Nas próximas aulas vamos também começar a analisar o pensamento de Aristóteles. Lembrando que esse slide está disponível para vocês e qualquer dúvida que ocorrer, que vier a aparecer, nós vamos retirar ela lá na nossa videoconferência. Vamos lá? Sócrates nasceu em 469 a.C. Sócrates não vai deixar nenhuma obra escrita. Tudo que nós conhecemos sobre o seu pensamento está nas obras do seu discípulo, do seu aluno Platão, tá bom? Antes de Sócrates, as discussões filosóficas estavam pautadas por concepções sofistas e que o objetivo na filosofia naquele período era fornecer ferramentas de convencimento. Lembrem que Sócrates vai ser um personagem histórico muito importante para a filosofia. E existe a filosofia antes e depois de Sócrates. Bom, quando Sócrates começou a estimular as discussões, seu objetivo de estudo era a verdade, ou seja, alcançar a verdade através da discussão. Sócrates acreditava que o ser humano sempre poderia evoluir, melhorar. Ele acreditava que existiam virtudes e vícios na vida do ser humano. Por exemplo, uma virtude era a busca por conhecimento. O vício é a ausência de conhecimento, ou seja, a ignorância. O método dialético de Sócrates vai ser pautado em duas coisas que são muito interessantes: a ironia e a maiêutica. A ironia era utilizada por meio de um jogo de perguntas, pelo qual deveria se levar um interlocutor, ou seja, a pessoa que estaria se discutindo, a se contradizer, fingindo não saber do assunto. Ou seja, Sócrates se colocava em uma posição de que ele não sabia do assunto para entender o que aquela pessoa que estava discutindo com ele compreendia sobre aquele tema. Já a maiêutica é o processo de questionamento, pelo qual Sócrates conduz o interlocutor a extrair de si mesmo conhecimento. Ou seja, ele vai contribuir para que o interlocutor, ou seja, a pessoa que está discutindo com ele, chegue à verdade. Para Sócrates, não há como discutir justiça, virtude ou política sem antes conhecer a si mesmo. Ele acreditava também que a filosofia era para todos e que o homem poderia obter seu autoconhecimento. Sócrates carregava uma ideia acerca de Deus, que era muito profunda. Desculpa. Que o homem só poderia encontrar no seu íntimo a divindade. Ou seja, cada pessoa deveria procurar encontrar dentro de si mesmo a parte divina, que estaria onde? Na alma. Então, o homem só poderia encontrar no seu íntimo Deus se ele começasse a analisar e olhar para dentro de si mesmo, tá bom? Então ele tinha essa ideia profunda acerca de Deus, que ele estaria dentro dos homens, dentro das suas almas. Bom, Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses daquele período, nos deuses da Grécia Antiga. Ele vai ser condenado à cicuta, ou seja, a tomar veneno. Seus últimos dias estão registrados na obra de seu discípulo Platão, na obra Fédon. Essa obra vai escrever os últimos momentos de Sócrates, ok? Vamos lá agora entender um pouco mais sobre Sócrates. Deixei um texto aqui para que vocês leiam ele e vocês possam analisar e desenvolver ainda mais o seu senso crítico, onde Sócrates vai fazer uma análise sobre o justo e injusto dentro da sociedade. Ao lado nós temos aí uma obra, né, em que mostra Sócrates a ponto de tomar a cicuta e ainda fazendo questionamento cercado dos seus alunos, dos seus discípulos. Platão vai ser aluno de Sócrates, e vai nascer em 427 a.C. e falecer em 347 a.C., ok? Para Platão, o ser humano é composto de corpo e alma, sendo a alma superior ao corpo e considerada a parte divina que habita o corpo humano. Então, nós já temos um primeiro ponto. A alma para Platão é considerado algo divino. Platão elaborou a famosa teoria das teorias para explicar como é possível passar do conhecimento sensível
ao mundo inteligível. Bom, o que é o mundo sensível? É o mundo dos sentidos, dos nossos sentidos. E o mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias, é que reside a verdade. Ou seja, existe o mundo dos sentidos, que é o mundo sensível do nosso cotidiano, e existe o mundo inteligível, que é o mundo onde habita as ideias, e que neste mundo reside a verdade e é onde o homem deve chegar. O mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, ou seja, tudo que existe parte do mundo inteligível e é uma cópia daquilo que nós pensamos. Para se chegar ao mundo inteligível, era necessário superar os enganos sensíveis e provenientes dos sentidos das crenças, em busca de um raciocínio para alcançar então este mundo inteligível, esse mundo da verdade. Platão, ao contrário do que em geral se diz, ele concebe que a alma é bem mais unida do que separada do corpo, como se ela tivesse constantemente compelida a unir-se a ele, a alma e o corpo. Se raciocina melhor se você estiver livre de qualquer empecilho, ou seja, se você não estiver doente, se você não estiver com problema, você vai conseguir raciocinar melhor. Bom, para Platão, o divino corresponde a um momento de excelência do pensar, quando você consegue ter uma grande ideia, quando você consegue raciocinar e atingir a verdade através da sua dialética, através do questionamento das discussões, você consegue então chegar a um estágio de elevação. A busca, Platão também vai à busca de uma cidade ideal na sua obra A República. Vamos falar um pouquinho sobre isso já já, mas vamos entender um pouco mais sobre o mundo inteligível e o mundo sensível. Bom, o mundo sensível e o mundo inteligível. Aqui eu trouxe para vocês uma divisão que vocês encontram no seu livro também, tá bom? Enquanto o mundo sensível é captado pelos sentidos, o mundo inteligível é captado, está acima e além do sensível. Isso só pode ser captado através do intelecto, através da razão, através do pensar. O mundo sensível é uma fonte de enganos, ilusões e opiniões. Já o mundo inteligível é onde se situa a verdade. O mundo sensível é mutante, estável e da esfera da geração de corrupção do ser. Já o mundo inteligível é constante, eterno e imutável. O mundo sensível é material e o inteligível é imaterial. O mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Já o mundo inteligível é onde se abriga as essências que deram a origem ao mundo sensível. O mundo sensível está ligado ao corpo. O mundo inteligível está ligado à alma. Nossa, que lindo isso, né? Então nós temos aí a divisão do mundo sensível e do mundo inteligível. Bom, se alcançar o mundo inteligível, Sócrates diz que o ser humano pode usar a dialética para se alcançar, então, o mundo mais concreto de ideias, concreto na verdade. Bom, eu estou aqui na telinha, mas esse gráficozinho vocês têm acesso também, e vocês já têm esse slide, mas quem não tiver pode pedir para enviar, tá bom? Então a gente tem aí o alcance, para se alcançar o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo da verdade. Platão vai também dividir a alma e a cidade, como eu tinha falado para vocês. No seu texto A República, na sua obra A República, ele vai em busca de uma cidade perfeita, tá certo? E em tipos de governo também. Ele vai questionar muito isso. Ele vai dividir a alma em 3 partes, como vai dividir a cidade. E aí vocês podem observar que a alma é dividida entre racional, irascível e o concupiscente. Já a cidade é dividida entre a classe dos magistrados ou os governantes, a classe dos militares e a classe dos produtores. Não vamos adentrar nesse assunto, mas a partir da análise dessa imagem que vocês têm acesso, vocês podem entender essa divisão. Caso tenha alguma dúvida, nós vamos aí retirar ela na nossa videoconferência.
Bom, existe também um papel da educação na construção da cidade ideal. Para que o indivíduo cumpra bem a sua tarefa dentro da sociedade, é necessária uma educação consistente. Assim, todos deveriam passar por uma educação geral, sendo formados nas várias virtudes, tornando-se aptos a servirem a cidade de modo adequado, tá bom? E aqui nós temos novamente a divisão social da cidade ideal segundo Platão. O estado ideal para Platão seria formado por 3 classes: governantes, militares e artesãos. Quando a gente fala artesãos, é aqueles que produzem também, ok? Platão também vai falar sobre os tipos de governo. Sempre vem Sócrates à cabeça. Vamos lá. Mas Platão vai mostrar as formas de governo que existem, né? Que inclusive ele vai fazer uma crítica, né, bem elaborada sobre essas formas de governo. Ele vai criticar muito a democracia do período de Atenas, porque vai ser ela que vai condenar seu professor, né, Sócrates. Então, Platão vai fazer uma crítica. Existem 4 tipos de governo: a timografia, a oligarquia, democracia e tirania. Para Platão, os filósofos precisam se tornar governantes ou os governantes se tornarem filósofos. Em outras palavras, aquele que está no poder deve se portar como filósofo. A cidade ideal é dialética com as cidades reais, ou seja, é uma cidade que deve estar sempre em debate, em discussão. Outra questão de Platão, um dos seus textos, né, vai ser o mito da caverna, em que ele fala que os homens estão aí em um momento trancados na ignorância, e mesmo quando alguém vem de fora mostrar a verdade, essas pessoas estão tão estagnadas, estão tão acomodadas com aquilo que é fornecido para elas, que elas não querem se soltar das amarras da ignorância. Eles não querem aceitar a verdade, o mundo como ele é. Bom, resumidamente aí é um estudo que nós fizemos das ideias de Platão, e qualquer dúvida nós estamos aí disponíveis na nossa videoconferência e no grupo também. Ok, pessoal? Então, um forte abraço e até mais.